Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, leitura a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 8, leitura a partir do versículo de número 18. Leremos até o versículo de número 25. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele retoma o tema do sofrimento, da tribulação, algo que ele já tratou, capítulo 5, por exemplo, e agora ele vai novamente falar a respeito disto e vai mostrar como, em meio ao sofrimento presente de todo cristão, a expectativa, a esperança da glória eterna. Há sempre uma necessidade nas igrejas de Cristo de que diversos temas eles sejam constantemente trabalhados, algo que é impossível se nós não pregarmos a Bíblia expositivamente, ou seja, estudando livros, evangelhos, cartas, nós passamos por diversos temas fundamentais da fé cristã e até mesmo temas que nós não damos muita atenção. Dentre esses temas fundamentais da fé cristã que, inevitavelmente, encontramos aqui quando estudamos a carta aos Romanos, é aquele em que o próprio apóstolo Paulo, divinamente inspirado, não encontra palavras, obviamente proposital, isso foi proposital, ele foi direcionado pelo Espírito, mas para mostrar para a gente que ele não encontra palavras para falar a respeito do céu. Interessante isso. Ele vai comparar o sofrimento da vida cristã, ou vai dizer, ele vai afirmar, na realidade, que não há linguagem humana que possa se aproximar ou usar uma tentativa, ou buscar uma tentativa, melhor falando, de comparação com aquilo que nós esperamos em Cristo Jesus. Então, preste atenção à leitura, versículos 18 a 25, Romanos 8, e aí nós vamos seguir, vamos estudar juntos hoje a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Oremos ao Senhor. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, mente e coração, para recebermos a Tua palavra nesta noite. Que ela traga conforto para a nossa alma, que ela traga força para o cansado, que ela traga alento para o aflito, que ela traga edificação para a Tua igreja, que ela traga vida para aqueles que aqui estão ainda mortos, que ela encha o nosso coração de esperança, que ela nos aponte mais uma vez para Cristo, o verdadeiro caminho para o céu. Nós oramos assim e pedimos estas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo falava anteriormente a respeito da adoção, um dos frutos da justificação, e mostra que por meio desta bênção divina, desta dádiva que é a adoção,
nós então passamos a ser a habitação do Espírito. O Espírito habita em nós e eis a razão porque nós podemos ser guiados pelo Espírito e ser guiado pelo Espírito dia após dia. Conhecer a Cristo na palavra e experimentar uma vida santificada. De fato, à medida em que o Espírito de Deus nos mostra e confirma em nosso coração que nós somos filhos de Deus e que por meio da obra gloriosa do Espírito nós temos a garantia de que em Cristo estamos salvos, fomos adotados por Deus e temos esta segurança gloriosa em Jesus, nós então passamos a entender que nada neste mundo, ainda que venha trazer sofrimento para a gente, pode se comparar para onde nós estamos indo. Então, chegamos no versículo de número 18, e no versículo de número 18 o apóstolo Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Notem para o versículo anterior, ele mostra que em Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele do universo. Percebam o tamanho da nossa riqueza e glória. Observem claramente aquilo que todo cristão tem da parte de Deus como sua gloriosa promessa. E então, na sequência, o apóstolo Paulo pode afirmar, e ele não tem linguagens para se expressar quando diz: eu tenho por certo, de que nenhum sofrimento, e olhem a linguagem utilizada, do tempo presente, se compara com aquilo que nós haveremos de vir, ou haveremos de ver, de contemplar e de experimentar em Cristo Jesus. Isso aqui é importante para nós, irmãos, principalmente no dia de hoje, que é um dia especial para a igreja, é o dia da reunião dos filhos de Deus. Nós estamos aqui reunidos e sinais e bênçãos nos são apresentadas pela palavra. Deus mostra que assim como o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, a água do batismo traz esse símbolo para que nós não nos esqueçamos desta bênção, de como este pacto se estendeu para os nossos filhos. Deus nos lembra por meio de pão e vinho, que assim como estes elementos nos lembram do alimento para o nosso corpo, que Cristo é o pão da vida que desceu dos céus e alimenta a nossa alma e nos dá vida e sustentação. Paulo utiliza então uma linguagem, irmãos, extraordinária para nos mostrar que ainda que os cristãos sejam atacados, que ainda que os filósofos eles afirmem que a religião apenas serve para entorpecer os pobres à medida em que os ricos enriquecem, foi isso que Marx afirmou claramente: a religião é o ópio do povo, porque o ópio entorpece a pessoa, o ópio faz com que ela esqueça do sofrimento, da agonia e da dor. Não é assim que o mundo enxerga a expectativa do sofrimento humano, e não é dessa forma que ele ataca a fé cristã e afirma que os cristãos eles tentam iludir as massas, dizendo que um dia este sofrimento terá fim. Paulo então, ele mostra que todo este caminho a ser percorrido, o da teodiceia cristã, ele alcançará um fim glorioso. A teodiceia, que é uma busca humana por entender a razão e a causa do sofrimento, levanta a seguinte questão: ora, se Deus é bom e Ele é todo poderoso, por que sofremos? Se Deus é bom e Ele é todo poderoso, por que coisas ruins acontecem? E os filósofos, eles então afirmam: ou Deus, Ele está vendo o sofrimento e tendo poder para fazer, Ele não faz nada porque Ele não é amor. Ou Deus, então, é fraco porque Ele não tem forças para mudar a história. A Escritura, ela traz uma explicação clara e real para o problema do sofrimento humano. Deus é aquele que permite que o homem sofra. Deus é aquele que
dá e concede o sofrimento para o homem, a aflição. Não podemos negar isso. Mas existe uma causa. Não é porque Deus não é amor. Não é porque Deus é fraco ou não tem poder. Não é porque Deus é um ser tirano que agora quer fazer com que a sua criação padeça. Paulo vem falando mais adiante que a causa do sofrimento experimentado pelo cristão no tempo presente diz respeito ao pecado. O pecado trouxe sofrimento para a humanidade. O pecado, que é a desobediência ao Senhor, atraiu toda a aflição e desgraça que o homem experimenta ainda hoje. O pecado revela claramente a violência dos homens e a maldade dos homens quando abandonam o Senhor e sofrem duras penalidades e justo juízo por sua rebeldia e desobediência. O problema, meus amados irmãos, que ainda persiste em regiões como o nosso grande e imenso Brasil, não é porque Deus deixou de ser bom ou porque Deus não é amor. Deus derrama juízo sobre a nossa nação, porque a corrupção corrói as entranhas do nosso país. Porque a maldade impera. Porque a sedução de Satanás continua a enganar os homens que não se voltam para Deus. O problema de outros continentes tão pobres, paupérrimos como a África, não é Deus. Pensem num país rico, ou num continente riquíssimo, a África, minerais valiosos, frutas, verduras e legumes abundantes, tantos animais, peixes, plantas e pássaros. Qual é o problema lá da África? Qual é o problema do Brasil? Qual é o problema do mundo, senão os homens que caminham distantes do Senhor, mortos em seus delitos e pecados? Mas perceba, irmãos, o que é que a Escritura apresenta? O apóstolo está falando para os crentes e ele está confortando os crentes. Mais adiante ele fala de uma herança eterna. Essa herança, ela não é irreal, ela não é mitológica, ela não é lendária, ela é verdadeira. E quando ele fala a respeito dela, sim, confirma, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós temos, sim, um objetivo, temos uma caminhada, sabemos para onde estamos indo. Sim, nós caminhamos neste mundo e sofremos, mas cheios de esperança na glória em Cristo Jesus. O versículo 19, então, mostra como essa relação se dá, do sofrimento, da aflição na terra, e de como o pecado, ele não somente atingiu o homem, mas consequentemente tudo aquilo que estava ao seu redor. Versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando você lê o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e você chega no capítulo 3, onde há a descrição da queda, você nota que não somente amaldiçoada foi a serpente, e o homem se tornou maldito e inimigo de Deus por seu pecado, juntamente com a sua esposa, mas até mesmo a terra, ela foi afetada quando Deus disse: maldita será a terra. A expectativa então aqui da criação também é personificada, ela aguarda a revelação dos filhos de Deus, ela geme e ela treme. Basta, irmãos, olharmos para aquilo que está ao nosso redor, basta caminharmos em determinada região da nossa cidade, e rapidamente você joga milho para os passarinhos e eles se aproximam, pombos, rolinhas, pássaros. E você caminha um pouco mais, quando você chega mais junto deles, eles voam. Parece belo, por um instante, aquela imagem de tantos pássaros voando.
Ou quando você chega em uma floresta e se aproxima de animais, veados, ou pacas, ou capivaras, eles fogem de você. Parece belo tudo aquilo que você contempla, mas a realidade é que o pecado trouxe à criação medo do próprio homem. Os animais fogem da presença de Adão. Os animais fogem da nossa presença, ou então nós fugimos da presença deles. Adão caminhava junto aos animais no Éden. Ele não tinha medo das feras do campo. Hoje ele sofre e ele geme, a sua descendência teme, porque todo o pecado trouxe sofrimento até mesmo para a criação de Deus. E o versículo 19 então nos mostra que existe uma expectativa ardente da criação que aguarda também este dia, o dia da revelação da glória, que haverá de ser revelada em nós. Há uma linguagem poética e muito bela na Escritura quando fala da criação. Por exemplo, abram comigo no Salmo de número 98 e examinem, por exemplo, esse texto. Eu vou usar para vocês apenas para nossa ilustração. Salmo 98, versículos 8 e 9. Dizem o seguinte, vamos ler juntos, Salmo 98, versículos 8 e 9. Vamos lá? Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Salmo 98 fala da justiça de Deus. E vejam a relação da criação com a expectativa de que, na presença do Senhor, eles fazem isto, os rios e os montes, porque Ele vem julgar a terra. Há uma expectativa, então, da criação. Há uma expectativa, ainda que não possam se expressar os animais, de que um dia tudo isso irá acabar. Parece que a gente não percebe os efeitos danosos da queda, da maneira como o homem lida com a criação. Nós mesmos, como cristãos, somos os principais poluidores da terra. Não estamos preocupados em cultivar, em guardar, em preservar, mas em destruir. A criação então geme, ela aguarda ardentemente o dia desta revelação. Outra passagem também sugerida, abra comigo em Isaías 55, ainda no Antigo Testamento, outra referência que se soma a esta consideração. Isaías 55, versículo de número 12, falando da graça que o Senhor oferta gratuitamente a todos, esta passagem conhecida, onde nós encontramos o texto de Isaías 55, versículo 6, por exemplo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vejam que no final do versículo de número do capítulo número 55, versículo 12, diz o seguinte, vamos ler juntos: sairei com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, a criação, claramente a Bíblia nos ensina, ela foi afetada pelo pecado do homem, e ela geme e aguarda a expectativa da sua restauração. Aqui, então, a linguagem do apóstolo ela não é diferente do Antigo Testamento, mostrando esta personificação da criação, como se os rios batessem palma, como se os montes cantassem ao Senhor, porque foram criados para isso e agora aguardam o dia de sua restauração. E por que tudo isso, ou por que razão o apóstolo está falando tudo isso? Veja comigo lá em Romanos 8, versículo 20. Voltem comigo para lá. O apóstolo diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olhem a expressão no versículo 20: pois a criação está sujeita à vaidade. Eis a razão porque há uma ardente expectativa da criação pela revelação dos filhos de Deus. A criação está sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, Deus derramou juízo sobre a terra, e este juízo também caiu sobre toda a criação. Notem, irmãos, portanto, as consequências dos atos danosos dos homens. Percebam o nosso comprometimento com aquilo que nós estamos vendo hoje, com todo o desequilíbrio ecológico. Existe muito questionamento a respeito destes buracos na camada de ozônio da Terra. Existem muitos questionamentos se não há uma intenção ou interesse político em tornarem maiores o degelo dos polos. Mas a realidade clara é que a criação ela está sofrendo e ela caminha para um momento crucial, quando Deus mesmo está fazendo com que a gente enxergue os efeitos danosos dos nossos pecados. A criação, ela não está sujeita à vaidade voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Agora, a palavra esperança aparece mais uma vez, irmãos, notem versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Existe na mitologia a história ou a lenda de um homem chamado Sísifo. E ele foi condenado por toda a eternidade a levar ou rolar uma grande e pesada pedra até o alto de um monte. E toda vez que Sísifo chegava lá e a pedra então chegava ao lugar adequado, ao lugar apontado, ela caía novamente. E o seu julgamento, a sua condenação foi ficar por todo sempre fazendo isso, indo e vindo com esta pedra. Não é isto que vai acontecer com a criação. Não é isto que vai acontecer com os filhos de Deus, por isso eles não caminham sem esperança. Ainda que a criação esteja sujeita à vaidade, ainda que a criação tenha sido afetada pelos nossos pecados, existe esperança. E tudo o que estamos vendo, nos diz o apóstolo Paulo, um dia será redimido, até mesmo esta própria terra. Ele diz, versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Falar sobre céu, irmãos, é falar sobre uma criação redimida e restaurada. Olhem que a palavra redenção, ela ocorre agora com uma referência apontada para a criação. Ou seja, do mesmo modo que o pecado afetou não somente o homem, mas a terra onde ele foi colocado, Cristo Jesus então promoverá restauração e redimirá não somente os seus filhos, mas também a própria terra. O lugar onde nós vamos morar, o lugar que a Bíblia chama de céu, a cidade que foi projetada e estabelecida será no fim. Não será outro lugar, ou não será outro local, senão a própria criação redimida e restaurada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Falar sobre céu, irmãos, é falar sobre uma cidade. Falar sobre céu é lembrar que Deus criou o jardim, ou criou o mundo e um jardim, para que a partir deste jardim, Adão cultivasse e chegasse até uma cidade. A Bíblia começa em um jardim, mas ela termina em uma cidade santa e celestial.
A Bíblia não diz que nós vamos voltar novamente para o Éden, como Adão viveu, morou e depois expulso foi. Mas a Bíblia diz que no dia em que a criação for redimida do cativeiro da corrupção, o lobo habitará pacificamente com o cordeiro. Será restaurado aquilo que o homem perdeu. Tornará o homem a caminhar em ruas de ouro e de cristal, em ver e contemplar o rio da água da vida, e ver os animais que glorificam ao Senhor com o seu canto, com os seus sons, de sua maneira, porque criados por Deus, não mais fugirem da presença do homem com medo, mas eles habitarão pacificamente com os filhos de Deus. Às vezes a gente tem uma ideia, e ela é bem medieval ainda hoje, de que o inferno é o lugar onde o diabo tem rabo e um tridente que fica espetando os condenados, e que o céu é um lugar onde andaremos pelas nuvens e veremos anjinhos tocando harpas com cabelos cacheadinhos e loiros. A Bíblia fala sobre céu, e quando fala a respeito do céu, fala de um lugar onde habitaremos para todo sempre com Cristo, uma cidade em uma terra reconstruída, renovada e redimida. Vocês sabem por que estão aqui? Vocês sabem que testemunho damos aqui nesta noite? Vocês têm consciência, a ideia, porque cantamos louvores a Deus e anunciamos a mesma mensagem por anos? É para que jamais esqueçamos o que o Senhor tem preparado para nós, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos ou aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória a ser revelada em nós. O apóstolo então prossegue no versículo 22, ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ela sofre. Os animais sofrem. Os pássaros sofrem. Toda a criação, em uma linguagem apresentada pelo apóstolo, aguarda esta restauração. E não somente ela, diz então o versículo 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, ou seja, que agora enxergamos o que nunca vimos. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É assim que nós caminhamos nesta terra, gememos. É assim o nosso trilhar, a nossa peregrinação com sofrimento. Cristo mesmo disse que no mundo teríamos aflições, mas Ele sempre apontou para a glória por vir. Nada pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Ele vai agora trazer para nós uma linguagem importante. Ele diz que nós que temos a primícia, ou as primícias do Espírito, versículo 23, igualmente gememos em nosso íntimo. Se o seu sentimento, se o seu coração não geme e não sofre angústias ao contemplar a destruição desta terra, ao contemplar a tragédia humana resultado do pecado e suas consequências sobre os homens e a criação, se diariamente você não clama ao Senhor por misericórdia e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, se você não ora, vem Senhor o teu reino, você não sente o mesmo que um homem justo chamado Ló sentiu. Vivemos dias semelhantes aos de Sodoma e Gomorra, e se o nosso sentimento não é angustiante assim como Ló,
nós podemos correr o risco de nos transformarmos em estátuas de sal, assim como sua esposa olhou para trás, não queria deixar o mundo, não queria buscar uma nova cidade, não queria buscar o escape e o livramento do Senhor. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo. É difícil, irmãos, falar sobre esse assunto, porque nós nunca falamos com frequência sobre o céu, não pregamos sobre o céu, não falamos das suas delícias, do seu deleite, daquilo que nos espera. Na realidade, nós estamos tão acostumados com este mundo e com a sua violência, maldade, sensualidade, que não há nenhum problema em comer hoje diante da televisão e passarmos horas, jornais após jornais, corrupção, morte, desgraça, tragédia, e nada muda. No mínimo, ou no máximo, o nosso comentário é: você viu aquele ontem que perdeu a cabeça? Ou você viu como o Estado Islâmico está decepando a cabeça de muitos cristãos? E não há nenhuma angústia, não há nenhum gemer, não há um sentimento de expectativa, onde nós aguardamos a adoção de filhos. Na teologia, há uma expressão interessante que fala a respeito daquilo que nos aguarda, e é uma expressão que você já deve ter ouvido, e que nos ajuda a entender o final aqui do versículo 23. Olhem novamente para o versículo 23, diz que igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo mais à frente diz que nós já fomos adotados por Deus, no momento em que cremos. Porque ele então diz agora que nós aguardamos a adoção de filhos? Então, existe uma expressão que ela nos ajuda a entender um pouco o que acontece com o cristão enquanto ele sofre neste tempo presente. A expressão já e ainda não. Eu já sou filho de Deus, mas ainda não experimentei tudo isso de uma maneira plena. Eu já estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, é a garantia que Ele me dá, Efésios 2. Mas isso ainda não se tornou concreto, porque Ele ainda não voltou. O já e ainda não, então, descreve esta expectativa do crente, que é fomentada e alimentada pela esperança que nós temos de um novo céu e de uma nova terra, de uma criação redimida. Porque a pergunta que o apóstolo faz no versículo 24 aponta-nos para isso. Primeiro ele conclui: porque na esperança fomos salvos. Lembrem-se que esperança no Novo Testamento, ou na própria Bíblia, não pode ser interpretada pela ideia de esperança que nós temos hoje aqui neste mundo. Esperança para nós aqui é algo que nós ainda não temos certeza, mas esperamos. Esperança na Bíblia diz respeito a algo concreto que nós já temos, que cremos, que recebemos, abraçamos e que, portanto, esperamos. Porque na esperança fomos salvos. E o apóstolo então diz: ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O já e ainda não fazem-nos lembrar desta esperança, âncora para nossa alma, na qual fomos salvos, a graça maravilhosa de Jesus Cristo. Nós ainda não podemos ver, mas cremos porque é verdadeira e real, nos foi revelada na palavra. Mas como pode ser esperança algo que não aguardamos na certeza de que há de se cumprir, diz o apóstolo Paulo. E aí ele conclui dizendo que se esperamos o que não vemos, Deus continua a trabalhar o nosso caráter cristão, com paciência
o aguardamos. Então, quando você for tentado, assim como eu, diante do sofrimento do tempo presente, a erguer a voz para Deus e dizer: por que, Senhor? Por que eu sofro sendo crente? Por que eu sofro se procuro fazer a tua vontade? Por que eu sofro se eu pertenço ao Senhor e sou o teu filho e herdeiro de tudo isso? Por que, Senhor? Todas as vezes que fomos tentados a dirigir ao Senhor tal pergunta, substituamos por que não, Senhor? Por que não me deste a condenação? Por que não me deste o inferno? Por que não me deste a escuridão das trevas? Por que não me deste a cruz e a morte? Por que não me deste a tua ira, mas a tua graça? Por que não me deste a desesperança, mas a esperança que me faz com paciência aguardar este dia em que habitarei em uma nova terra com o Senhor? Tudo muda, irmãos, se nós oramos ao Senhor e fazemos as perguntas corretas. Olhem só o que nos aguarda. Olhem só como a Escritura diz que o nosso trabalho sendo feito no Senhor jamais será como o de Sísifo, em vão, rolando pedras que voltam e levamos novamente para o alto. Diz a Escritura que na esperança que temos em Cristo, no Senhor, esta esperança jamais será em vão. Que momento precioso este para nós, irmãos, portanto. Que momento glorioso este para os filhos de Deus, serem lembrados que o Senhor tem preparado lugar para eles, para os seus filhos, para os crentes, que o Senhor no dia final fará com que eles habitem uma gloriosa cidade. E não há, irmãos, como não nos remetermos às últimas páginas das Escrituras e lembrarmos juntos daquilo que o apóstolo tanto queria dizer. Apocalipse 21, abram comigo. Eu preciso ler para vocês este capítulo. Eu preciso, para o meu conforto e o seu conforto, para que nós enxerguemos muito bem onde está a nossa esperança da glória eterna e por que ela é sem comparação. Vi novo céu e nova terra, diz o versículo 1, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aí, irmãos, na sequência, que descrição gloriosa do que João vê.
Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele então continua a descrever esta cidade. Diz que ela foi medida no versículo 17, versículo 18, sua estrutura de jaspe, estrutura de sua muralha, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, e aí tem toda uma descrição destas pedras. Quando chegamos no versículo 22, diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Resolvidos os problemas de falta de água, de falta de luz, de falta de segurança, ele trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. É para lá que vamos. É a cidade que nos aguarda. Não é ópio para nós. É esperança, fé no Deus da nossa salvação, no Cristo que nos comprou com o seu sangue. É para lá que vamos. Nada, irmão, se compara, nenhum sofrimento presente se aproxima da glória por vir. E eis a razão porque cristãos queimaram no jardim de Nero e no Coliseu foram devorados por feras. Eles esperavam algo maior. É para onde vamos. É esta ardente expectativa da criação ser redimida. Eu pergunto, é esta a sua expectativa também? Você que foi lavado pelo sangue de Jesus, você que tem acesso à mesa do Senhor, você que tem acesso à presença de Deus em Cristo, e que assim como eu não merecia nada da parte de Deus, que não precisava dar nada para a gente, que merecíamos, nós que merecíamos a condenação. É para lá que vamos, irmãos. O que fazemos aqui preanuncia o dia em que não precisaremos mais de um santuário. Preanuncia o dia em que o santuário, o próprio Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, será adorado por seu povo, milhões de milhões e milhares de milhares, crentes redimidos e reunidos. Eu sei que um dia nós estaremos lá. Eu sei que um dia encontraremos os que já partiram. Eu sei que um dia
o bebezinho tocará na áspide e não morrerá. E que nós veremos a criação novamente junta e harmoniosamente caminhando com o homem para a glória do Senhor. É o que nós aguardamos, porque esperamos em Cristo um novo céu e uma nova terra. Isto é céu. E se o teu coração não se enche de gozo nesta noite por tamanha esperança, você não entendeu ainda o que de fato significa o Evangelho. O Evangelho traz esta boa nova, não esconde a tragédia humana e toda a destruição causada pelo pecado, mas superabunda em graça quando anuncia que Cristo Jesus morreu pelos pecadores. É a palavra que devemos crer, é a palavra que não volta vazia e que deve mudar de uma vez por todas o seu coração, a sua maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, de enxergar os problemas, de enxergar o sofrimento. E os nossos corações são preenchidos de esperança que não se confunde, a esperança que vem de Cristo, o nosso glorioso Salvador. Ó Senhor, que o nosso desejo seja o de habitarmos com Cristo para todo sempre e contemplarmos o dia em que, assim como os filhos de Deus, toda a criação que geme será restaurada, para que o teu povo, a noiva de Cristo, a igreja, habite com Ele em um novo céu e uma nova terra. Que ao tomarmos os elementos da ceia, pão e vinho, não nos esqueçamos jamais disso, ó Senhor. Que um dia cearemos com o Senhor no reino do Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.